Quase 1.500 docentes estão em trânsito para a reforma desde janeiro em Portugal. O número diminuiu para metade face a setembro do ano passado. Os diretores escolares acreditam que o suplemento pago a quem adia a saída está a ter efeito. Desde o arranque do ano letivo, mais de 1.200 professores aceitaram adiar a aposentação e encontram-se neste momento a acumular o salário com o suplemento. Um número que ultrapassa a meta de 1.000 docentes definida no plano do Governo. Cristina Mota é nossa convidada, é do movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. Estamos aqui a caminhar para a resolução dos problemas na educação em termos da falta de professores? Bom dia, José, agradeço o convite. Ora, entendo que não. Portanto, de forma alguma, nós estamos a conseguir mitigar a falta de professores que já se vem a sentir há bastantes anos. No que diz respeito a esta notícia relativamente àqueles docentes que, portanto, concordaram em adiar a sua reforma, nós acreditamos que não é necessariamente os 750 euros que estão a motivar estes professores a adiarem a reforma. Lembramos que, relativamente à recuperação do tempo de serviço, vários foram os professores que ficaram fora desta recuperação, nomeadamente aqueles que se encontravam nos escalões mais elevados e também aqueles que se aproximavam da idade da reforma. Lembramos também que no dia 1 de julho vai ter lugar a segunda tranche de recuperação deste tempo de serviço. Entendemos que terá sido esta a principal motivação que tem feito com que alguns professores tenham adiado a reforma. Será também por uma questão de justiça ou até mesmo de orgulho um professor terminar a sua carreira perto do que nós entendemos ser o topo da carreira, ser o 10º escalão. E é esse o principal motivo que está a levar muitos professores a adiarem a reforma e, portanto, prolongarem também aqui a sua estadia no sistema de ensino. Lembramos também que estamos já muito perto do final do ano letivo e para muitos destes docentes se apresentarem agora o pedido de reforma vai implicar certamente os seus alunos não conseguirem um professor no 3º período, o que vai levar também, portanto, principalmente alunos que vão ter exame e que se estão a preparar, não terem a preparação devida. E, tendo em conta também a responsabilidade que os professores têm e o seu sentido de justiça, também estão a adiar a reforma nesse sentido. Mas ainda assim, lembro que relativamente ao ano letivo anterior, nós não estamos a falar de um significativo número de reduções, conforme a notícia foi indicada. Relativamente ao primeiro trimestre, nós temos, aliás, um ligeiro aumento do número das reformas, tendo em conta que no mesmo período do ano passado tiveram lugar 1.048 reformas e neste momento temos 1.088. Portanto, o número de reformas aumentou, o que tem vindo também ao encontro... que os números possam estar a ser manipulados? Não estão a ser manipulados, portanto, eles estão corretos. A forma como estão a notícia, no caso. De alguma forma, sim, pelo menos no que diz respeito à forma como a tutela neste momento está a tentar mostrar que as medidas que implementou estão a ter efeito, pois o que nós verificamos, e efetivamente no mês de maio nós temos 172 reformas, um número inferior ao ano passado que foram 206, mas não é muito significativo. E se de facto fosse os 750 euros que estavam a levar estes professores a adiarem a sua reforma, certamente quando terminasse esse suplemento, e chama a atenção que isso vai acontecer em junho, quando terminarem as aulas, o suplemento diz respeito apenas ao período em que existem aulas, nós teríamos aqui um número superior, o que eu não acredito que vá acontecer. Portanto, nós vamos continuar a ter o mesmo número, a diminuir, tendo em conta o final do ano letivo. E relativamente aos números, e uma vez que falou em números, José, no que diz respeito aos 6.000 professores que também estão a ser indicados como estando novos professores no sistema de ensino, relembro que nós não temos professores a serem formados nestes últimos anos. Portanto, estes 6.000 a terem lugar são efetivamente recursos humanos não profissionalizados em ensino. Nós desafiamos justamente o Sr. Ministro da Educação, uma vez que tem estes números, os 1.264 que adiaram a reforma e os 6.000 novos professores que entraram no sistema de ensino, a mostrar-nos efetivamente de onde resultam estes números. Quantos destes 6.000 são recursos humanos com apenas formação própria e também relativamente ao número daqueles que adiaram a reforma, também seria interessante percebermos em que zonas do país está a ter lugar. Se é de facto nas zonas onde existem falta de professores ou se é em zonas onde de facto... O que é que a escola, o movimento Missão Escola Pública acha?
Nós consideramos que a maioria dos docentes que está a prolongar, portanto, a sua estadia no sistema de ensino adiando a reforma, são em zonas onde não existe a maior carência, onde não existem escolas tão problemáticas, e a principal razão para a fazerem é justamente a recuperação do tempo de serviço. Lembro que o acordo da recuperação do tempo de serviço não foi assinado por todos os sindicatos, inclusive a FENPROF não o assinou, porque muitos destes professores ficaram fora do sistema de ensino, e outros que o assinaram, nomeadamente a FNE e o CIP, assinaram porque existia a condição de estes professores serem posteriormente, portanto, de algum modo compensados por esta recuperação. Estamos a um ano justamente desse acordo e nós não estamos a ver. As medidas que estão a ter lugar não estão a surtir efeito, e nós chamamos a atenção, nesta altura em que vamos iniciar o terceiro período, em que se vai iniciar também uma nova legislatura, certamente com este ou com outro governo, nós não sabemos, mas seja qual for o ministro que vier a tomar funções, tem de ter consciência que a medida que neste momento está efetivamente a ter efeito é o número de horas extras que muitos professores estão a ter neste momento, o que vai ter consequências a longo prazo. E depois, relativamente a outras medidas, e chamar a atenção, por exemplo, do Estatuto do Diretor, que está agora também a ser indicado como uma das medidas a ser implementada se este Ministro da Educação continuar, foi justamente a divisão da carreira que levou muitos professores às ruas no passado, na altura de Maria de Lourdes Rodrigues, quando se tentou fazer uma divisão da carreira com os professores titulares. Ora, existindo agora também uma divisão da carreira no que diz respeito à existência de um estatuto de diretor à parte, num sistema que de facto precisa de ter alterações, mas que não deverá reforçar de forma alguma o poder dos diretores, que tem sido uma das questões que nós, Missão Escola Pública, temos indicado como também prejudicial para a atratividade da carreira e também no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. Entendemos existir aqui uma correlação relativamente a esta nova medida, a este novo modelo de gestão, que teve lugar em 2008, à semelhança do Estatuto do Aluno. Portanto, era interessante percebermos aqui o paralelismo entre estas duas variáveis e perceber o que é que de facto está a diminuir a atratividade da carreira e a diminuir a aprendizagem dos alunos. Esperar também pelo início do próximo ano letivo para perceber se é igual às últimas décadas, sempre com problemas, ou se arranca desta vez como deve ser. Cristina Mota, muito obrigado. Uma boa Páscoa e um bom domingo para si. Obrigado. Igualmente.